Eu acho que vários de vocês já falou pelo telefone com o bispo, ou esteve na casa dele, ou em alguma conversa informal, e ele sempre diz assim: Salmo 46, filho. 46. Vocês encontraram? Vamos lá. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Portanto, não temeremos, ainda que a terra se mude, e ainda que os montes se transportem para o meio dos mares, ainda que as águas rujam e se perturbem, ainda que os montes se abalem pela sua braveza. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, não se abalará. Deus a ajudará já ao romper da manhã. As nações se embraveceram, os reinos se moveram. Ele levantou a sua voz e a terra se derreteu. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vinde, contemplai as obras do Senhor, que desolações tem feito na terra. Ele faz cessar as guerras até o fim da terra, quebra o arco, corta a lança, queima os carros no fogo. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Serei exaltado entre as nações, serei exaltado sobre a terra. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Amém? Você pode dar uma glória a Deus só pela leitura? Aleluia. É um salmo, uma preciosidade bíblica. Ele, no subtítulo, ele sugere que ele é um cântico. Esse salmo foi a inspiração também na Reforma Protestante, 500 anos atrás praticamente, com Martinho Lutero. E tem um cântico que é louvado até hoje, chamado Castelo Forte, que é a composição de Lutero. E os historiadores dizem que a composição do Castelo Forte, desse louvor magnífico, veio do Salmo 43, desse lance de fortaleza, de refúgio. Esse salmo também, antes de virar música, de virar canção, como sugere o subtítulo, ele também parece ser uma mensagem a um tempo difícil que Israel estava vivendo. Inclusive Martinho Lutero, quando é inspirado pelo Salmo 46 para compor o louvor Castelo Forte, ele também vivia uma pressão de todas as pressões. Há 500 anos atrás, o Vaticano sobre ele, e ele ali com as suas teses, refutando todas as heresias e as práticas que se incorporaram ao Evangelho. E no meio daquela pressão toda, fica a sugestão para você assistir um excelente filme, Lutero, um filme muito bom. Ele compõe essa canção. Mas a pressão que Israel vivia, como o salmista é o compositor original desse salmo, a ideia é que ele está transmitindo uma mensagem a um povo que está vivendo uma grande pressão, e é um povo que está vivendo um tempo difícil, e é um povo que parece estar perdendo o ânimo. Então o tom do Salmo 46 parece que o salmista sobe num pedestal, num lugar alto, como onde eu estou aqui, num altar, e o povo lá embaixo, desanimado, pressionado, num tempo assim que as coisas estão complicadas e difíceis. Ele olha para o pessoal e diz assim: gente, Deus é o nosso refúgio e fortaleza. Deus é o nosso socorro bem presente no tempo da angústia. Nós não temos que ter medo, ainda que haja terremoto, maremoto, ainda que as montanhas saltem no meio dos mares, a gente não tem que ter medo. Inclusive há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus. Ele vai dizendo: o Deus de Jacó está conosco, o Deus do Senhor é o nosso refúgio. E ele traz essa mensagem para um povo que talvez esteja sentindo uma pressão muito grande, uma angústia muito grande, uma incerteza muito grande, os medos e o desânimo batendo forte à porta. Só que essa mensagem é muito mais profunda do que a leitura superficial que a gente faz no texto. A começar pelo versículo 1, essa mensagem que o salmista está trazendo, se a gente for repartir, ele vai dizer: Deus é.
Então ele olha assim: Israel, vocês estão desanimados, vocês estão perdidos, vocês estão confusos, vocês estão com as pressões aí de inimigos, ou do que quer que seja, da fome, da falta de dinheiro, das incertezas. Eu sei que esse é um momento muito difícil, mas Deus é. Quando ele diz Deus é, ele pronuncia o hebraico que é Yahvé Shammah, ou seja, Israel, Deus está aqui. Deus está aqui. Vocês estão vivendo um tempo difícil, mas Deus está aqui. Porque Yahvé Shammah é Deus é, ou Deus está aqui. Então ele está dizendo: Deus, ele não foi, Deus, ele não era, Deus, ele não será, Deus, ele é, e Deus está aqui. Amém. Aleluia. Depois ele vai dizer: Deus é refúgio, abrigo, esconderijo. O salmista no Salmo 91 também vai dizer: bem-aventurado aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansar. Então ele vai dizer: Deus é, e Deus está aqui, e ele é refúgio, ele é esconderijo. Depois ele diz fortaleza. Então Deus é, Deus está aqui, e Deus é refúgio, esconderijo, mas ele também é fortaleza. Fortaleza traz a ideia de uma edificação impenetrável, inexpugnável, segura. Israel, pode estar acontecendo tudo o que estiver acontecendo, Deus é, e Deus está aqui. As situações parecem estar fora do controle do nosso, mas dele jamais. Deus está aqui. Aleluia. Glória a Deus. E depois ele vai dizer que ele é fortaleza e é Jeová o socorro bem presente. Na linguagem do salmista, ele vai dizer: Yahvé Shammah, Deus é, ele é refúgio, ele é esconderijo, ele é uma fortaleza impenetrável, e ele é Jeová Jireh. Quando ele diz socorro presente, ele fala de auxílio, de providência e de ajuda no momento propício. Deus é refúgio, fortaleza, ele é presente, ele é socorro, ele é provedor, e ele é aquele que traz a solução no momento oportuno, na hora certa. Ele nem atrasa e nem adianta, ele vem no tempo certo. Aleluia. Alguns dizem: Deus tarda, mas não falha. Deus nunca tarda. Alguns têm a ação de Deus por tardia, mas Deus vem sempre no momento certo, porque ele é Jeová Jireh, o Deus que age do jeito certo, na hora certa, no tempo certo. Caminhando para o versículo 2 do salmista, nessa mensagem que ele está trazendo a um povo confuso, perdido, chateado, desanimado, ele vai dizer: não temeremos, ainda que a terra se mude, ainda que os montes se transportem por meio dos mares, ainda que as águas rujam e se perturbem, e que os montes se abalem pela sua braveza. Trocando em miúdos, as circunstâncias de nossa vida que parecem às vezes estar um caos, isso não significa que Deus perdeu as rédeas dela. Eu creio que alguns de vocês podem se lembrar que tempos atrás, talvez no passado não tão remoto, de situações em que você pareceu perder o controle, e que não está mais sob o seu domínio o que está acontecendo ou o que vai acontecer. E talvez, se você puxar pela sua memória, você vai se lembrar também da ação de Deus e da forma que ele agiu, talvez sobrenaturalmente ou talvez naturalmente, mas de alguma maneira Deus colocou as suas mãos e agiu na história. Quando as rédeas escapam das nossas mãos e a gente fala: Senhor, agora eu faço o quê? Deus está com as rédeas nas mãos firmes, ele está conduzindo a coisa, está conduzindo a história, está conduzindo a nossa vida. Mas nós temos essa tendência de perder totalmente o ânimo quando parece que as rédeas
elas soltam das nossas mãos e parece que até Deus não tem mais o controle. Então não é uma tendência só nossa. Tem um grande homem de Deus, que foi chamado grande homem de Deus, o Gideão. Ele até entra lá na galeria dos heróis da fé, em Hebreus capítulo 11. E o Gideão, escute a fala dele, Juízes capítulo 6, versículo 13, ele vai dizer: ai, Senhor meu, se o Senhor é conosco, por que tudo isso nos aconteceu? E que é feito de todas as tuas maravilhas? Onde estão as tuas maravilhas que os nossos pais contaram, dizendo: não nos fez o Senhor subir do Egito? Porém agora o Senhor nos desamparou e nos deu nas mãos dos midianitas. A fala do Gideão para Deus é: Senhor, o Senhor perdeu o controle. A gente olha para os discípulos no barco, em Marcos capítulo 4, versículo 38, aquela cena, aquele episódio onde Jesus está no barco com eles, e ele pega uma almofadinha, deita na pontinha do barco lá, e de repente a tempestade parece que vai derrubar o barco, e os discípulos estão desesperados, tentando jogá-lo para fora, tentando remar, e um falando com o outro, e o Tomé falando assim: eu sabia que isso aqui era errado, e o Pedro dizendo: cala a boca aí, você fala muito, e assim aquela coisa, né? Então o João falando assim: vamos remar, e o Tiago falando: não rema porque eu sou o chefe do barco, eu não gosto de remar. Então não sei o que estava acontecendo, de repente eles olham e Jesus está dormindo. E eles olham um para o outro, está tudo se matando aqui, vai morrer todo mundo afogado, e ele está dormindo. Aí eles vão dizer para Jesus assim: Senhor, o Senhor não se importa com a gente? O Senhor não se importa com a gente? O Senhor não está percebendo o desespero que nós estamos? O pânico que nós estamos aqui nesse barco? Às vezes assim com a gente, que a gente ora numa situação de tremenda aflição e o céu só manifesta silêncio. E você ora e o céu só manifesta silêncio. E você ora e só silêncio. E os discípulos naquele desespero e Jesus dormindo. Outra passagem interessante é a Marta, amiga de Jesus. Fez algumas iguarias lá, jantares, aquele lanchinho rápido para os 13 que apareceram de repente para comer um lanche lá. Amiga de Jesus. Quando Lázaro, seu irmão, morre, e Jesus aparece depois que ele morre, ela se lembra que tinha mandado avisar quando ele estava doente. Ele não veio. Ele ficou sabendo que ele estava doente. Ó, Lázaro, teu amigo, está muito doente. Ele disse: obrigado, eu vou ver se ele. E ele não vai. Ele fica mais 2 dias. E quando ele chega, com mais 2 dias que ele ficou, 2 de caminhada até, e dorme aqui e ali. Quando ele chegou, já fazia 4 dias que o Lázaro tinha morrido. Quando Marta percebe que ele está na redondeza, alguém talvez avisa ela vai de encontro a ele, larga o pessoal chorando lá, e vai lá no meio do caminho e já vai trombando com ele assim: ó, se o senhor estivesse aqui, o meu irmão não tinha morrido. Jesus olha e diz: Marta, Marta, se tu creres, tu verás a glória de Deus. Teu irmão vai ressuscitar. Eu sei que ele vai ressuscitar na ressurreição do último dia. Marta frequentou a escatologia e sabia que ia ter uma ressurreição ainda. Mas Jesus falou: não, ele também vai ressuscitar na ressurreição do último dia, mas ele vai ressuscitar agora. Porque eu, Marta, sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Crês tu isso? Ela vai embora e avisa Maria. Aí a Maria já tinha um temperamento, um jeitão todo diferente. Maria, irmã de Marta, ela só aparece na Bíblia aos pés de Jesus. É curioso isso. E quando ela vê Jesus, ela já se joga aos pés dele. E parece que quem se joga aos pés fala um pouco mais manso, né, Senhor? Se tu estivesses aqui, o meu irmão não teria morrido. Mesma frase de Marta, mas de um jeito diferente. Ou seja, tudo se perdeu, Senhor.
porque o Senhor atrasou de chegar. O Senhor demorou demais. E a tua demora comprometeu tudo agora, e agora se perdeu. Então, quando o salmista vai dizer: não temeremos, ainda que tudo esteja acontecendo, no versículo 2, maremoto, terremoto, montanhas caindo, avalanches, águas, tal, ele vai dizer: olha, Deus ainda está no controle. E a fé cristã, ela requer de nós que a gente tenha esse tipo de conduta. Eu não tenho mais controle sobre isso, mas Deus tem ainda. Eu não sei mais o que fazer, mas Deus ainda sabe. Eu estou perdido na situação, mas Deus está olhando do alto, Ele é onisciente, Ele sabe tudo, Ele não se perde. Eu não sei o que vai acontecer amanhã, mas Deus já está lá no meu amanhã. Aleluia. Então, ainda que tudo pareça estar desmoronando à nossa volta, ainda que um verdadeiro terremoto se instale na nossa vida, o salmista vai dizer: ainda que haja terremoto e maremoto, e parece que Deus perdeu o domínio, é a mensagem que o salmista quer nos passar. Não se desespere, não perca a esperança, não perca o ânimo. Deus não perdeu o domínio, Deus não perdeu o controle. Jesus está com a nossa vida nas mãos dele. Aleluia. Versículo 3. Versículo 3 fala de um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus. Então, depois de maremoto, terremoto, entra uma calmaria. Ainda que as águas rujam, se perturbam, os montes se abalem, mas ao rio, cujas correntes alegram a cidade de Deus. A fala do judeu aqui, o salmista, a cidade de Deus cujo rio alegra, teria que ser Jerusalém, mas não tem rio lá. Tem rio ali, perto do templo, não tem rio. Mas Apocalipse 21:9 vai dizer para nós que é uma descrição de outra Jerusalém, uma nova Jerusalém, uma nova cidade. E Apocalipse 22:1 vai dizer: mostrou-me o rio puro da água da vida, claro como cristal, que procedia do trono de Deus e do Cordeiro. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus. Paulo era inspirado pela Escritura, porque o Novo Testamento ainda não existia quando ele foi apóstolo. Foi escrito depois, aos poucos, em fragmentos. Mateus escreve, Tiago escreve, João escreve, depois vamos escrevendo. Então Paulo e os apóstolos não tinham a escritura do Novo Testamento, aquilo que nós temos hoje, mas eles tinham, por exemplo, o Salmo 46. E ali viajando, e ali sendo perseguido, Paulo jamais perdia a sua essência. Paulo jamais perdeu o seu norte, porque ele já vislumbrava esse rio. Então eu narro para vocês 1 Coríntios 11:23. Ele vai dizer: por isso que Paulo não perdeu o ânimo. Ele diz: são ministros de Cristo, falando dos apóstolos. Eu falo como fora de mim, eu ainda mais, em trabalhos muito mais, em açoites muito mais do que eles, em prisões muito mais, em perigo de morte muito mais. Recebi dos judeus 5 quarentenas de açoite menos 1, 3 vezes fui açoitado com varas, 1 vez fui apedrejado, 3 vezes sofri naufrágio, 1 noite e 1 dia passei num abismo. Em viagens muitas vezes, em perigos de rio, de salteadores, dos da minha nação, dos gentios, da cidade, no campo, no deserto, no mar, em perigo entre os falsos irmãos, em trabalho, em fadiga, em vigília muitas vezes, em fome, sede, jejum muitas vezes, em frio e nudez. Além destas coisas todas exteriores, ainda me oprime a cada dia o cuidado com todas as igrejas. E olha o rio que o apóstolo Paulo olhava. Segundo aos Coríntios 4:17, ele vai dizer: porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória muito excelente,
não atentando nós às coisas que se veem, porque as que se veem são temporais, e as que não se veem são eternas. Porque temos de Deus um edifício, uma casa não feita por mãos, eterna nos céus. Por isso também gememos, desejando ser revestidos da nossa habitação que é do céu, se todavia estando vestidos não fomos achados nus. Porque também nós, os que estamos nesse tabernáculo, nesse corpo, gememos, carregados, não porque queremos ser despidos, mas revestidos, para que o mortal seja absolvido pela vida. Ele está dizendo: eu quero ir com Deus. Ora, para quem isso nos preparou foi o próprio Deus, o qual nos deu também o penhor do Espírito. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus. Paulo está dizendo que tudo que ele sofreu, que eu narrei para vocês, que as suas tribulações, Paulo está dizendo que essa casa aqui vai se desfazer, mas ele tem uma casa não feita por mãos, é feita por um arquiteto dos arquitetos de todo o universo, e já está preparada para nós. E ele vai finalizar dizendo: ele nos preparou e ele nos selou com o seu Espírito. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus. Jesus vai dizer sobre o rio, João capítulo 7, versículo 38, no último dia da festa dos tabernáculos. Isso é profundo. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus. Deus não habita mais em templos de alvenaria. Deus agora escolheu pessoas para habitar. O rio que alegra a cidade de Deus. Jesus se põe em pé no dia da festa, curiosamente, dos tabernáculos, em que as pessoas saíam das suas casas e habitavam em cabanas, para simbolizar a peregrinação que eles fizeram no deserto. Então eles montavam cabanas, acampavam e eles comemoravam a festa do tabernáculo por alguns dias. E no último dia dessa festa, e Jesus é Deus na festa dos tabernáculos, ele vai dizer assim: quem tem sede, venha a mim e beba. Porque aquele que crê em mim, como diz a Escritura, os rios de água viva fluirão do seu interior. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus. Quem tem sede, venha a mim e beba. Aquele que crê em mim, como diz a Escritura, rios de água viva fluirão do seu ventre. Ponto e vírgula. Dizia ele isto a respeito do Espírito Santo, que ainda não havia sido derramado por Jesus não ter sido glorificado. Só que ele já foi para a sepultura, sofreu e morreu, ressuscitou ao terceiro dia e foi levado aos céus em glória novamente. E ele derramou o Espírito Santo sobre nós. Há um rio que alegra a cidade de Deus, o santuário da morada do Altíssimo. O tabernáculo sou eu, o tabernáculo é você, o santuário é você, o santuário sou eu, e o rio vem do céu. É o Espírito Santo que está sobre nós, é o Espírito de Cristo que está sobre nós. Aleluia. É interessante, Luiz falou na ceia sobre o João Batista. Mateus capítulo 11, versículo 7 em diante, Jesus vai olhar para o pessoal e vai dizer: o que vocês foram ver no deserto? Uma cana agitada pelo vento? Sim. O que vocês foram ver? Um homem ricamente vestido? Os que trajam trajes luxuosos estão na casa dos reis, não no deserto. Então o que vocês foram ver no deserto? Um profeta? Sim, digo eu, muito mais do que profeta, porque esse daí está escrito sobre ele: eis que diante da tua face envio meu anjo, que preparará diante de ti o teu caminho. João Batista, né? Em verdade vos digo que entre os que nascido de mulher têm nascido, não apareceu alguém maior do que João Batista, mas aquele que é o menor no reino dos céus é maior do que ele. Então Jesus pegou todo mundo e pôs num pacote: o Moisés, o Abraão, o Elias, o Isaías, o Jeremias, o Gideão, todos lá, os grandes homens do Antigo Testamento. Falou assim: não teve ninguém maior do que João Batista. João Batista viu o rio, ele tocou no rio, mas ele não teve o rio dentro dele.
Por isso nós, mesmo sendo menor no reino de Deus, somos maiores do que o João Batista, pois nós temos uma condição que o João não teve. João viu, após batizar Jesus, quando ele sai da água, João testifica que vê o Espírito descendo sobre ele, o Espírito Santo descendo sobre ele. Mas ele viu descendo sobre ele, sobre o Cristo, simbolizando ali o poder e a unção do Espírito Santo sobre Cristo. Então João esteve perto do rio, João tocou nesse rio, mas João não pôde ter esse rio dentro dele. Por isso que o menor no reino dos céus é maior do que o João Batista, porque esse rio agora pode estar dentro de você, dentro de mim, porque agora a condição foi aberta por Deus, o Espírito Santo ser derramado sobre nós de uma forma plena e abundante, diferenciada, poderosa, sobrenatural. Parou para pensar? Os crentes não querem mais isso, os crentes querem que Deus resolva as coisas, que Deus dê as coisas para eles, que Deus resolva os problemas deles e tal, e Deus está dizendo assim: eu quero que enxergue o Espírito Santo. Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Você é tabernáculo, você é templo, você é morada do Espírito. Continuando no Salmo 46, olhando em toda a mensagem do Salmo, reparando no texto, vemos algo interessante, interessantíssimo, se você reparar. Em todo o Salmo vemos o salmista falando ao povo, talvez trazendo essa mensagem de esperança, descrevendo a Deus lá no primeiro versículo, quem Deus é, Jeová Shammah, Jeová Jireh. O salmista tentando elevar a esperança das pessoas, mas parece que toda essa mensagem não estava acontecendo nada, porque no versículo 10, se você reparar, não é mais o salmista que está falando. No versículo 10, quem é que está falando? No versículo 10, agora é o próprio Deus quem está falando. Então veja que a fala é na primeira pessoa: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Parece que Deus agora toma a boca do salmista, não é mais o salmista trazendo a mensagem, é Deus falando diretamente com o povo. Então, se eu estou falando aqui, parece que está muito legal, mensagem boa e tudo bem, o resultado ainda não veio. Abra os teus ouvidos, porque Deus pode falar com você de uma forma muito peculiar e especial. Porque existem momentos que não adianta a fala de ninguém, e podem falar o que for, precisa ser a fala do Senhor, precisa ser a fala de Deus. Então o salmista vai trazendo aqui toda uma mensagem encorajadora, poderosa em todo o salmo, e parece que a coisa não acontece. Aí Deus entra em cena de uma forma mais contundente. O salmista fala sobre Deus, e aqui Deus entra para falar pessoalmente. Agora não é mais sobre Deus que eu estou falando, agora é Deus que está falando com vocês. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Aleluia. E eu serei exaltado sobre as nações, serei exaltado sobre a terra. Gozado que o salmista volta a falar de novo no 11 e diz: o Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Agora a mensagem entrou, agora a palavra surtiu o efeito, agora os frutos vieram, agora aquele povo desesperançado, desanimado, chateado, angustiado, sem esperança, sem saber o que fazer, conseguiu entender o que Deus queria. Aquietai-vos e saber que eu sou Deus. Existem momentos na vida que parece que não adianta nenhuma voz intermediária, precisa ser a voz do Senhor, pois só ela é capaz de produzir a paz, a esperança e mexer com os nossos conteúdos internos. E se forem os crentes do tipo que se aplicam a buscar Deus para ouvir sua voz, certamente seremos os crentes que vencerão o desânimo e a falta de esperança. Como eu disse, Deus fala
versículo seguinte, o salmista termina o salmo. Creio que o versículo 10 ecoou de uma forma assim, especial no ouvido das pessoas. Quando Deus diz: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Toda a agitação interna ali, que às vezes está na tua vida, de repente está na tua vida hoje, Ele disse: aquieta. Ele ordenou. Foi a mesma coisa que Ele disse para o mar e para o vento no mar, e o vento e o mar tiveram que obedecer e tiveram que cessar toda a tempestade. Então toda a tempestade interna dentro do seu coração, dentro da sua alma, dentro da sua vida, precisa ouvir a voz de Deus dizendo hoje: aquieta-te e saiba, eu sou Deus. Que o teu coração escute essa voz, que teus ouvidos escutem essa voz, porque o pessoal parece ter ouvido, porque o salmo termina, o salmista não continua insistindo, falando a respeito de Deus, porque Deus entrou em cena e disse: olha, aquietem, porque eu sou Deus, eu serei exaltado sobre as nações, eu serei exaltado sobre a terra. E eu finalizo com uma palavrinha que deve estar na maioria das Bíblias de vocês, que é uma palavrinha entre parênteses chamada Selá. Teve alguns irmãos que me perguntaram: pastor, o que é esse Selá aí que tem na Bíblia? Ou Sela, ou Selá. Essa palavrinha indica pausa ou indica refrão. Como os salmos também vieram música, pode significar uma pausa, então temos músicos aqui, e também pode ser um refrão ou repetição, vai cantar algumas vezes esse coro. Então perceba que nós temos a palavrinha no versículo 3, no versículo 7 e no versículo 11. Pelo menos na minha Bíblia está assim: 3, 7 e 11. No versículo 3 está falando de tempestade. No versículo 3 está falando de adversidade. Ainda que as águas rujam, ainda que tudo fique de ponta cabeça, ainda que haja avalanche, ainda que tudo se perca. E no versículo 7 e 11, o texto vai dizer a mesma coisa: o Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Então perceba que para cada tempestade que a gente vai viver na vida, há uma dupla porção de Deus sobre a nossa vida para passarmos por ela. Amém? Para cada momento de crise intensa da nossa vida, há uma dupla porção de Deus dizendo para nós, ou nós dizendo a Ele: o Senhor dos exércitos está comigo, o Deus de Jacó é o meu refúgio. Amém? Que seja assim esse efeito da voz de Deus no seu coração. E eu quero só ler uma paráfrase que eu fiz desse salmo, e desses lampejos de escrever, eu gosto. Então, com o salmo olhando para ele aí, versículo 1: Cristo, o Senhor, é o nosso abrigo e lugar seguro, sempre disponível a vir ao nosso encontro para nos ajudar nas pressões da vida. Por isso ficamos bem mais tranquilos e não somos dominados pelo medo, mesmo que tenhamos que enfrentar maremotos e terremotos nessa vida, mesmo que as ondas bradem com açoites as encostas do nosso porto, mesmo que as montanhas se desmontem em grandes avalanches à nossa frente, existe um rio que desce do céu, das correntes da Nova Jerusalém, que já está preparada pelo nosso Deus. O Cristo ressurreto habita no meio dessas correntes. Deus não se abala com nada, pois tudo está sujeito a Ele. As nações pagãs esbravejam, os reis e seus reinos são ameaçados. Mas quando o nosso Deus fala, a terra treme e tudo se curva a Ele. Gente, creia, o general dos generais está ao nosso lado. O mesmo comandante de guerra que abençoou a Jacó está pessoalmente junto de nós. Ei, preste atenção todos vocês, vejam as maravilhas extraordinárias feitas pelo Todo-Poderoso. Ele quebra os arcos, as lanças e põe fogo em todo o armamento do inimigo. Acalmem-se, tranquilizem-se, não se desesperem, apenas tenham a convicção de que eu sou o Senhor absoluto,
tudo e dono da sua vida. Eu sou acima de tudo e acima de todos. O general dos generais está ao nosso lado. O mesmo comandante de guerra que abençoa Jacó está pessoalmente junto de nós. Deus te abençoe em nome de Jesus. Amém? Deus te abençoe.